Olá, tudo bom? Bem-vindo mais a um canal, de meu canal, Patrício, professor de defesa pessoal. Eu venho comentar com vocês a respeito, quero perguntar para vocês se vocês sabem o que é uma arte marcial tradicional e uma arte marcial que não é tradicional. Porque muitas das vezes a gente não sabe muito distinguir o que é tradicional e o que não é tradicional. Bem, eu vou dizer mais um meu, vou começar com o tradicional. O tradicional, muitas das vezes, é uma arte marcial que ela não houve nenhum tipo de modificação, né? Ela foi herdada, né, é, através de alguma pessoa, e essa linhagem, em nenhum momento dela, que ela foi passando de geração em geração, não teve nenhuma modificação. Agora, o não tradicional, ele vem muito vinculado àquela questão, assim, de um professor, ele pega uma linhagem é, original, né, tipo, tradicional, e de alguma forma, no meio do seu caminho, ele muda essa linhagem, né? Tipo, ele muda alguns requisitos, né? Então ele acaba quebrando o paradigma, né, de alguma coisa. Ou não paradigma, mas algum costume ou regra que ele achou em comum no pensamento dele, ou alguma coisa do tipo. Então ele se tornou uma arte marcial não tradicional. E ao mesmo tempo que ela é tradicional. Mas ela não é não tradicional, por quê? Porque ela houve uma modificação na folha, né? Ela teve uma raiz tradicional, só que quando ela foi gerar frutos, ela teve uma modificação, uma genética modificada, né? Vamos se dizer assim, um DNA modificado ao longo do seu período. Transformação. Então, ela, de alguma forma, ela passou por uma mudança muito brusca. Então, ela não é mais uma raiz, literalmente, do que seria. Ela se tornou uma não tradicional. Não que ela não perdeu a sua importância, ela continua sendo importante, mesmo não sendo tão tradicional. Mas a gente tem que entender que existe uma arte marcial não tradicional e a tradicional. Vou dar um exemplo disso. Algumas artes marciais que estão no Brasil, elas não são tradicionais, literalmente. Mesmo que o cara tenha treinado fora do país ou alguma coisa e trouxado aqui, se ele modificou alguma coisa, se ele modificou alguma coisa em termos de técnica, em termos de argumento, de filosofia, ou de conduta, ou alguma coisa do tipo, de regras mesmo. Então ela não é mais tradicional. Ela veio tradicional, né? Tipo, ele foi ensinado tradicionalmente, mas ele perdeu a essência do tradicional quando ele modificou alguma coisa. E isso que a gente não percebe muitas das vezes. A gente pega e fala assim, olha o Muay Thai, olha o Jiu-Jitsu, o Hapkido, como eu falei, o Ninjutsu, o Kendo, o Kenpo, o Jiu-Jitsu Gracie, o Jiu-Jitsu japonês, né, tradicional. Existe uma diferença. Se você pegar o Jiu-Jitsu Gracie com o Jiu-Jitsu lá do Japão, você vai ver um pouco de diferença. Mas significa que elas não são válidas? São válidas. São ambas válidas, só que uma houve modificação e a outra não houve modificação nenhuma. Não que também não seja tão. Não que também não, entre aspas, não seja tradicional. É porque é muito complicado você pegar e falar que não é tradicional, porque muitas das vezes é aquela questão de você ter adquirido alguma coisa. Mas como eu falei, se ela modificou, se ela houve uma transformação, então quebrou a primeira linhagem que ela teve. Isso muito acontece na nossa arte marcial brasileira, né?
e algumas outras também da Europa em si, porque a maioria da arte marcial veio da onde? Da Ásia. E quando ela é trazida para o Brasil, ela vem trazida modificalmente, modificar alguma coisa. Então ela não vem totalmente tradicional. Então significa que ela é o quê? Não tradicional. Sabia disso? Porque, tipo assim, se ela veio lá da Ásia e daqui ela veio com outra visão, com outro paradigma, então não é o tradicional. Porque o tradicional ele é uma coisa assim de valor, né? Tipo, vamos supor, ah, no Japão, vou dar um exemplo mais ou menos, antigamente, né? Feudalismo, que era muito mais acostumado a isso. Tinha aquela linhagem de famílias reais, né? Então, para ele casar com uma filha, né, tipo, de um cara, ou o cara casar com uma filha, ele tinha que ser de uma família tradicional, no requisito que era daquela época, daquele período. Então, o esposo, ou era mais o esposo, né, que buscava isso, uma mulher, né, o pai buscava uma mulher que fosse da linhagem que ele é acostumado a viver. E é isso, mais ou menos, que a arte marcial tradicional, ela é muito composta. Buscar uma coisa que não muda de nenhuma maneira. Agora, vamos pegar uma coisa assim bem interessante. Agora vamos supor, um japonês casa com uma brasileira, mas que ele ainda continua sendo japonês, né? Ele não é um japonês tradicional. Você sabia disso, mais ou menos isso? Você sabia que existe uma certa distinção? É uma coisa muito invisível, né? A nossos olhos. Porque é muito significativo, mas existe. Né? Para os japoneses, ele não é totalmente tradicional. Se ele ir lá para o Japão, ele vai falar assim, você não é totalmente tradicional. O cara vai questionar. A família que ele tiver vai questionar ele. Olha, desculpa, mas você não é tradicional. Você tem que casar com uma japonesa no convívio que a gente tem ali. Não uma esposa de outro país, outro vida, né? Tipo, que não seja vinculada a que ele está acostumado, né? Que as famílias estavam acostumadas. E era isso que eu queria deixar para vocês. Se ficou alguma dúvida, gostaria que vocês comentassem, que vocês dialogassem cada vez mais comigo, que é importante. Deixe o seu like e compartilhe o meu vídeo. Obrigado.